Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Conselheiros, nosso podcast que vai ao ar todas as segundas e sextas, às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. É um prazer tê-los conosco e eu espero que gostem de mais esse episódio. O podcast Os Conselheiros traz convidados, empresários, executivos, conselheiros para falar da sua carreira, da sua vida pessoal, trajetória profissional e com isso trazer insights para que todos nós possamos aprender com os seus acertos, com os seus erros, com os seus cases de sucesso. Hoje não vai ser diferente. Tenho o maior prazer de trazer aqui conosco nosso querido Jaime Quintana. Quintana, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui com você e com toda essa turma que está nos assistindo agora. Muito bacana. Quintana, que eu já conheço há algum tempo, né? Mas muitas pessoas estão te vendo aqui hoje pela primeira vez, né? E vão ter o privilégio também de conhecer um pouquinho mais do Quintana e quem sabe se interessarem aí, inclusive, por ter o Quintana como um conselheiro na sua empresa, quem sabe, né? É o que a gente espera, né? Aqui é o seguinte, Quintana, a gente não preparou perguntas prévias, a conversa é muito espontânea, dois amigos conversando, então sinta-se realmente em casa, como a gente sempre fala para você, que é a Bode Academy, né? A Bode Academy, mais do que uma escola de formação de conselheiros, é a Bode Family, como foi dito uma vez pelo Udo, né? Nosso querido diretor Udo. É a Bode Family, então todos os Bode Members, nossos alunos, são muito bem-vindos, então realmente sinta-se na sua casa, tá bom? Ok, obrigado. Começando aqui na nossa conversa de hoje, eu queria conhecer um pouco da sua trajetória, né? Pegar lá o seu currículo, o seu LinkedIn, ler o que você fez, ou o status atual, é uma coisa. Mas a gente está falando de humano para humano. As relações são humanas. E é legal a gente conhecer um pouco mais desse ser humano, Jaime Quintana, começando ali pela sua origem, né? A origem dos seus pais, onde você nasceu, como que foi a sua formação inicial de carreira. Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci lá no sul, sou gaúcho. Perdeu totalmente o sotaque ou veio novo para São Paulo? Eu saí do sul tem 30 anos e morei 10 anos no Pará e depois mudei para BH. Ah, então tá explicado. E aí BH e São Paulo, a partir de 2014, eu tenho feito essa ponte aérea, né? Vem segunda e volto sexta. Mas vamos voltar lá no sul. Vou voltar. Eu nasci no sul, né? Meu pai era filho de um espanhol e uma argentina de origem italiana. Casaram, os pais dele, né? Meus avós casaram em Buenos Aires, mudaram para Porto Alegre. Depois meu pai nasceu e o meu pai foi gerente de vendas da ESSO. Então mudava a base dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então eu fui gerado em Santa Maria e nasci em Passo Fundo. Morei pouquinho tempo e depois mudamos para Porto Alegre e depois Santa Maria. Então eu voltei à minha origem, gerado em Santa Maria, e aí cheguei de volta com 11 anos. E aí eu fiz a minha vida em Santa Maria, estudei em Universidade Grande, me formei em engenharia elétrica, né? Tive a minha infância, a juventude, uma cidade universitária, né? E aí de lá eu saí, fui trabalhar no Pará, uma empresa da Vale do Rio Doce, chamada Albras, e trabalhei como engenheiro desde a... Mas é muito drástico sair do sul e ir para o Pará, né? Atravessou o país inteiro. O meu irmão dizia assim, eu não gosto de ficar no meio do caminho. Então, ele já tinha ido, aí me apresentou lá o currículo e tal, eu fiz todo o processo e aí eu fui trabalhar lá. Então eu trabalhei desde a manutenção do canteiro de obras, a empresa estava em implantação. Na época era a maior empresa de produção de alumínio do Brasil, alumínio primário. Então eu acompanhei desde o início, depois continuei, passei em vários setores, até que eu comecei a entrar nessa parte de gestão. Comecei a aprender a importância da gestão para o resultado da empresa, para o desenvolvimento das pessoas, né? E aí lá nós conhecemos o professor Falcone, na época, 88,
E ao longo do tempo, eu fui me dedicando a isso e um belo dia fui convidado aí para hoje Falcone, né? Que na época era a Fundação Cristiano Ottoni. Como era em BH, eu aceitei e fui morar em BH. Então, em 94, eu mudei para BH. Nesse período tinha casado, não tinha? Foi pro Pará casado ou solteiro? Eu fui para o Pará casado, tá? Recém-casado. E aí a minha esposa foi muito importante, né? Porque sozinho tudo é mais difícil, né? Aí nasceram 2 filhos. No Pará? É, na verdade, a minha esposa foi para Santa Maria, porque não tinha ninguém, era só eu e ela, né? E morava no interior do Pará, próximo a Belém, mas com recursos bem mais difíceis, né? De difícil acesso, né? Mas assim, a vida era muito boa. Eu morava na vila da empresa, né? Uma casa grande, gostosa, tinha bastante segurança. Tinha uma praia que hoje é famosa lá, né? Praia de Rio, Praia do Caripi. Então, assim, era muito gostoso, né? Calor, né? 2 estações do ano, uma seca e uma chuvosa, né? A maior diferença entre elas é que na seca chove todo dia e na chuvosa chove o dia todo. Então foram, assim, 10 anos ótimos, né? Super gostoso. Para quem tem filho pequeno, né? Andando, a infraestrutura muito boa, né? Que a empresa proporcionou, porque chegou lá, era a beirada da floresta amazônica, né? Então não tinha nada. Se a empresa não proporcionasse nada, não conseguia ninguém para ir para lá, né? E aí eu mudei para BH. Aí é uma nova vida, né? Começa tudo de novo. Filhos pequenos. Filhos pequenos ainda, né? Um tinha 4, o outro tinha 9, 8 para 9. E numa cidade grande, capital, né? Muito maior que Belém, né? Que a gente ia com alguma frequência, né? 15 dias, passava final de semana. Mas uma cidade muito maior, com infraestrutura melhor, etc. Mas também com os problemas de uma grande cidade, né? Escola, tudo mais longe, não. Então, lá na vila que eu morava, Vila dos Cabanos, a minha esposa levava o meu filho na bicicleta para a escola, não? Em Belo Horizonte não dá para fazer isso. Sim. Mas tem as outras coisas boas, né? E aí, passado algum tempo, Em BH, trabalhando na Falcone, que era a antiga... eu saía de casa normalmente no domingo de manhã e chegava de volta sexta-noite, né? Passava. Era rotina dormir 4 noites, pelo menos, em 4 hotéis diferentes, em 4 cidades diferentes, em 4 estados diferentes. Nossa. E essa era a vida de consultor, né? E a minha esposa segurando a barra lá, né, com os meninos e tal. Então ela foi muito importante nisso, né? E os meninos também tiveram uma boa paciência, né? Se comportaram bem, entenderam, né? A gente conversava muito, explica e tal, então vai entendendo a necessidade, essas coisas todas. Aí depois, já em Belo Horizonte, nasceu a minha caçula, essa agora mineira, né? Aí nasceu em BH. A caçula hoje tem 26 anos, né? Então, e eu trabalhando nessa vida, né? De consultoria e treinamento, dando consultoria, projetos, saindo de casa. Quando ficou melhor, saía de casa segunda de manhã e voltava sexta tardinho. Ganhava o final de semana inteiro. Ganhava o final de semana inteiro, né? Então, era uma festa, né? Só de não ter que sair de casa domingo às 2 da tarde era uma festa, dava até para almoçar, né? Com a família. Então, assim, isso foi indo, foi passando. E aí você vai aprendendo, né? Vai conhecendo pessoas, vai conhecendo culturas diferentes. Aí surgiu oportunidade de fazer projetos no exterior, né? Basicamente empresas brasileiras com filiais. E aí ia Europa, China, né? Então fui, sei lá, 10, 12 vezes na China fazendo projetos, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, né? Então Em empresas brasileiras que tinham subsidiária fora. Tinham subsidiários, né? Legal.
E aí você vai crescendo, vai aprendendo, vai conhecendo gente, vai conhecendo culturas diferentes. Você entrou na Falcone praticamente começando a carreira ali do zero como consultor. Como consultor do zero, né? Eu atuava nos últimos 3 anos de Almraz, eu já atuava muito como consultor interno. E quando tinha alguma demanda lá no norte, né, que a Falcone tinha alguma demanda, então muitas vezes pela distância, né, na época os valores eram caríssimos. Era mais barato você ir de Belém para Miami do que de Belém para o Rio. Era menos da metade do preço. Nossa. E então eles pediam, né, e a gente ia, atendia, fazia reuniões, etc. Mas era assim, mais pontual, né? Não era a minha atividade, né? Era um plus, né? Entendi. Que a gente gostava, aprendi, mas não era a atividade, né? A partir de 94, então, começou a ser a atividade, né? E aí foi passando. Quando foi em 2012, a Falcone começou com um processo de transformação em partnership, né? Numa sociedade. E aí começou com o processo de assessment, né? Para escolher quem seriam os sócios e os sócios diretores dentre os consultores que lá estavam, né? Então foram 2 anos e meio, mais ou menos, de avaliação, de atividades, além das atividades normais, né, de consultoria, né? Eu era um gerente de projetos, gerente de conta, né? Então eu tinha uma carteira de clientes, onde eu tinha que procurar identificar, né, as necessidades, as dores, para poder propor soluções, negociar, né, escopos, vender, colocar a equipe e acompanhar a entrega, né? Além disso, tinha que formar pessoas, né? Porque consultoria, você sabe, é extremamente dinâmico. A pessoa entra, começa a trabalhar, começa a ter sucesso, começa a desenvolver. Naturalmente, principalmente as empresas onde o consultor está alocado, se interessam, né, pelo perfil profissional, a capacidade. Então você tem que estar sempre formando pessoas, né? Em 2014, eu fui um dos 5 sócios diretores eleitos, né, desse processo. Além de 10 sócios, foram eleitos 5 sócios diretores. E a responsabilidade aumentou, né? Porque agora eu não tinha uma carteira de clientes do Quintana, né? Eu tinha uma carteira de clientes da Falcone. Uma das 5 carteiras de clientes era o Quintana que tinha que gerenciar e produzir os resultados necessários. Então, além de tudo da consultoria, né? Você passa a ser o responsável pelos resultados daquela carteira, que não são só resultados de venda e faturamento, né? Mas resultado de entrega, de satisfação, LPS e por aí vai, né? Onde você tem metas, né? Precisa trabalhar e na prática você não tem equipe, né? Porque todos os consultores não eram de cada carteira, eram da organização, né? Então você está sempre tentando balancear. Então, além de ter que fazer projetos, entregar projetos, gerenciar projetos, você tem que começar a preocupar com a gestão da carteira. Sim. E agora com a distribuição dos recursos de forma a equilibrar todas as carteiras, né? Não adianta o meu cliente estar satisfeito e outros vários não estarem, porque eu estou bem atendido em termos de recurso e outros sócios diretores não estão e não têm o recurso necessário. E aí, dentro disso, na Falcone, né, aprendi muito, cresci muito, apanhei bastante, né? Mas, enfim, a gente aprende muito, né? Principalmente com as empresas, né? Toda vez que você chega numa empresa, principalmente empresa de dono, o dono é um sucesso, né? E aí você, que é um consultor, está lá para ensinar ele a fazer alguma coisa ou a fazer melhor alguma coisa, né? Muitas vezes ele embora tenha tido sucesso até então, ele precisa ter mais sucesso. E ou não sabe como, ou não consegue fazer mesmo sabendo como. Então esse é um ponto difícil, porque em tese, né, a crença é que o consultor sabe tudo, né? As pessoas acreditam que o consultor tem todas as respostas, né?
E assim, não há verdade. Não. A gente tem conhecimento, tem vivência, tem experiência, viu muita coisa, mas em grande parte dos projetos você vai ter que construir a solução junto com o cliente, né? Então, ao fazer isso, você aprende não só porque você tem que se esforçar e aprofundar e estudar, mas você também aprende quando você começa a escutar o que o cliente está falando, né? Os clientes, as pessoas do cliente, que também são pessoas que têm vivência, têm experiência, têm maturidade, né? E que não necessariamente porque precisam de um consultor, não tem competência, né? Então você aprende muito, desenvolve muito, cresce muito em várias coisas, né? Você aprende, por exemplo, que é muito mais difícil você convencer alguém do que descobrir o que é necessário ser feito. A gente não é um bom comunicador, a gente não dá muita importância para essas coisas, né? E dá mais importância para a técnica, né? E isso é comum dentro da empresa. Ou seja, o que você está dizendo é assim, a empresa te contrata para resolver um problema, ir lá e achar o problema uma solução era relativamente, claro, respeitando a dificuldade, mais fácil do que depois apresentar e convencer o dono de implementar aquilo. Apresentar e convencer. E quando vai implementar, de convencer as pessoas, né? Também. Então você começa também a desenvolver aspectos de liderança, né? No fundo, o que é o líder? O líder é o inspirador, né? Sem dúvida. E como é você que está apresentando e construindo a solução, né? Você começa a ter que desenvolver aspectos de liderança, de comunicação, de inspiração, né? Exercícios de paciência e coisas assim, né? Então, assim, isso dá bastante experiência, dá muito conhecimento, né? E eu costumo dizer assim, é interessante como é que o meu melhor conselheiro sempre foi meu travesseiro. Sempre foi. Às vezes você passa o dia inteiro trabalhando, ralando, suando, reunião. Aí quando você chega no hotel ou em casa à noite, né? Você deita, põe a cabeça no travesseiro e começa a refletir sobre o que aconteceu. Aí você diz assim, puxa vida, se eu tivesse conversado com esse travesseiro mais cedo, eu não teria feito um tanto de coisa que eu fiz, né? Então são reflexões que você faz e que te levam, né, a aprender bastante, né? Às vezes é doído, mas assim, leva a crescer, né? A aprender, né? Então, a vida de consultor, né, normalmente foi essa. Quando foi lá Quantos anos você ficou lá? eu fiquei na Falcone em torno de 26 anos. 26 anos numa consultoria com bastante renome, né? Por volta de quantos clientes você imagina que você atendeu? Olha, 120, Mais de 100 em clientes. torno do... Ou seja, você é um cara que vislumbrou e teve a oportunidade de conhecer mais de 100 negócios distintos. O que uma carreira tradicional, que uma pessoa passe aí por 3 a 5 empresas ao longo da sua trajetória profissional, deve ser uma média meio que normal hoje em dia, né? Não vai ter a vivência que você teve com tantas empresas de segmentos tão distintos. E aí, antes de você ir para o próximo passo, eu queria ainda aproveitar aqui a Falcone, toda essa experiência ali, sem dizer, obviamente, nome de empresas, algum case de sucesso ou mesmo de fracasso, algum episódio, alguma situação atípica que você pudesse compartilhar conosco desse período? Em algum cliente, em alguma situação de cliente? Ó, eu trabalhei muito na iniciativa privada. Trabalhei também na área pública, tá? Mas trabalhei, assim, a grande parte da minha carreira foi dedicado à iniciativa privada. Trabalhei com mina de potássio, onde você descia 300 metros. Uau! Mina de ouro, onde você descia, eu cheguei a descer 800 metros. Né? Trabalhei com frigorífico, abatedouro. Trabalhei com metalurgia, siderurgia, alimentos, logística. Então, assim, trabalhei em diversos setores, tá? Em
Em todos esses setores que eu trabalhei, basicamente nunca foi uma única empresa, né? Eu podia citar vários cases, tá? Talvez ficar detalhando aqui não tenha, né? Mas coisa interessante é o seguinte: indústria de alimentação tem alguns cases assim extremamente interessantes, tá? Um que nunca me sai da lembrança foi um case que nós somos chamados, sentamos com o presidente, o diretor financeiro, e ele precisava de resultado, que existia uma pressão muito forte dos acionistas. E aí a gente propôs fazer um diagnóstico bem breve, levantar dados, informações, conversar com algumas pessoas e ver o que era possível, o que a gente identificava, né? E foi uma coisa interessante, porque eles sempre focaram muito na receita. E nessa reunião mesmo, a coisa que eles mais pontuaram foi assim, ó, não precisa perder tempo com vendas. Isso a gente domina aqui de cabo a rabo. Tá bom. Vender não é nosso problema. Não. Nosso problema é despesa. Nós temos que reduzir e tal. Tá bom, ok, beleza. E aí nós começamos a levantar os dados, informação, base de dados gigantesca, aquela coisa toda. E na época não é como é hoje, você põe lá, né, o Excel não trabalhava com todas as linhas que trabalha hoje, né? E Access era uma coisa mais difícil, não tem tudo que tem hoje. Mas enfim, começamos a levantar, conversar e começamos a pesquisar no setor. E nós descobrimos o seguinte, eles trabalhavam com uma margem de EBITDA aproximadamente 12%, em média. A média do setor era 18%, e o melhor valor do setor deles era 26%. Aí, assim, gente, se ele estivesse trabalhando com 26%, qual que seria o resultado? E se ele estivesse trabalhando com 18%, qual seria o resultado? Aí, ok. Então, preparamos uma apresentação, 3 ou 4 slides, fomos sentando e disse, olha, vocês têm oportunidade de tantos milhões de ganhos com a elevação da margem de EBITDA de 12 para 18. Isso é impossível. Possível não é. Olha aqui as empresas do setor de vocês, olha qual é a média, olha qual é o máximo. Mas e como é que faz isso? O que nós queremos fazer é o seguinte: trabalhar em 3 frentes. Primeira frente é a frente dos custos. Vamos trabalhar em custos e isso dá para reduzir de tanto para tanto. Despesa, segunda frente, dá para reduzir de tanto para tanto. Agora, tem uma terceira frente que vocês sempre falaram que não precisava, que a gente descobriu aqui, que dá para aumentar de tanto para tanto, só trabalhando gestão de mix, que vocês nunca trabalharam. Uau! Então, nós estamos falando da coisa da ordem de 60 milhões por ano. E aí eles pediram o projeto, fechamos o projeto e superamos a meta em 7,5%. Superamos eles, né? A gente ajuda. Sim, é fantástico. Então, esse foi um case. Tem outro case de indústria de óleo e gás. Nós fomos procurados pedindo para fazer uma reestruturação. E aí, tá bom, vamos fazer, mas qual que é o objetivo? Por que precisa fazer uma reestruturação? E essa é uma característica muito comum nas empresas, né? E a gente, como conselheiro, tem que ficar muito atento a isso. É normal o presidente, diretor, gerente, procura alguém, eu preciso disso. Mas quando você pergunta, mas
onde você quer chegar, por que precisa disso, baseado em que você chegou a essa conclusão. O que eu mais vi nesses 26 anos foi assim, desejo, achismo, modismo principalmente, Conversei com um amigo que está implementando lá algo diferente. entendeu? Então assim, era uma reestruturação. E aí a gente convenceu essa diretora, né, que tinha nos procurado, a fazer também um breve diagnóstico. Uma semana, levantar, fazer uma análise e apresentar para ela. A pressão da matriz, que era na Europa, era muito grande por resultados. Né, muito grande. E realmente os resultados não estavam bons. E era uma empresa super bem organizada. Mas não estava bons os resultados. E aí a gente descobriu que dava para também ter ganhos elevadíssimos trabalhando na operação, que era melhorar um pouco as vendas, que no caso deles não tinha muito, mas principalmente custos, onde nós encontramos desperdícios e retrabalhos enormes, e despesa, onde ninguém parava para analisar e contratava tudo que era pedido pura e simplesmente. E também foi um case assim, foi a única proposta vendida que não teve negociação. A proposta chegou na empresa, depois da discussão do escopo e tal, chegou na empresa, uma hora depois, estava lá a concordância para começar o projeto. E também coisa de 40 milhões, 50 milhões de ganho, né, o que representava no EBITDA em torno de 20% de aumento em um ano de trabalho, e que também a gente superou. Então são dois cases, né, onde ficam assim, bem ilustrados, né? E isso sempre vem na minha cabeça de, assim, como conselheiro, né, a gente pode atuar para que os gestores da empresa, as lideranças da empresa, não levem a solução para alguém comprar deles, mas sim busquem ajuda para que alguém construa a solução em conjunto, entendeu? É diferente, né? Você chegar e pedir, Marcelo, eu estou com dificuldade, eu preciso melhorar meus resultados. O que você pode fazer para me ajudar? Como é que você enxerga isso? O que você tem de conhecimento que pode me ajudar? A outra coisa, Marcelo, eu preciso vender mais. Nem sempre vender mais é solução, pode até ser parte da solução. Muitas vezes, para vender mais, você dá mais desconto, perde rentabilidade e acaba que não é bom vender mais. Outras vezes, você já não tem uma rentabilidade razoável, vai dar mais desconto, e quando é pior, né, você financia mais o cliente em detrimento do teu caixa, e aí você, como o caixa não aparece no EBITDA, né, lá no DRE, está num outro documento, está num outro demonstrativo, acaba que você vai afundando a empresa sem ter isso, né? Então, assim, como consultor, isso era muito comum, né? A gente chegava e a pessoa já tinha a solução. Algumas vezes está certo, ok, é aquilo mesmo, mas grande parte não era. E me diz uma coisa, nesses anos ainda de consultoria, houve alguma situação de vocês assessorarem uma empresa no sentido de processo de sucessório? Não, na Falcone eu nunca trabalhei com processo sucessório diretamente, tá? Outros colegas trabalharam, eu especificamente não trabalhei, tá? Mas é um trabalho, eu tenho feito alguma coisa agora, depois que eu saí da Falcone, né, hoje eu sou conselheiro do Grupo Laces e sou advisor da Laces Consultoria. Então lá a gente tem ajudado em sucessão, né? Eles já faziam isso e aí a gente tem ajudado, né? Mas é um trabalho assim muito interessante, não é simples, principalmente quando você trata de empresas familiares, né?
porque acaba que a sucessão na empresa se confunde com a sucessão na família, né? Verdade. E isso acaba virando uma secessão, né? E para fechar ainda a Falcone, você falou 2 casos de sucesso, não teve um de sucessão diretamente com você, mas um caso que não deu certo, uma outra situação que porventura o trabalho foi realizado, mas não chegou num resultado final que se esperava. Eu tive alguns, tá? Eu acredito que, assim, ao longo desses 26 anos, eu devo ter... Trabalhei com mais de 100 clientes, de um modo geral, né? Pequenos, médios, grandes. Desses 100 clientes, dá para dizer assim, pelo menos uns 220 projetos, 250 Ou projetos. seja, mais de um projeto em cada um deles. Normalmente, né, a gente, quando você chega no cliente, conversa, entende, né? E aí, assim, a gente sempre teve muito em vista, assim, eu não estou no cliente para fazer o que ele quer, eu estou no cliente para fazer o que ele precisa. Agora, eu tenho que ser competente para conseguir mostrar para ele a diferença entre o que ele quer e o que ele precisa, né? Quando a gente faz isso bem feito, razoavelmente bem feito, dificilmente a gente tem sucesso. É muito difícil, porque a construção é conjunta, né? Sim. E o consultor, na verdade, ele não põe a mão na massa, ele não está lá trabalhando, não é ele que implanta, né, que executa a ação. Ele está lá ajudando, orientando, verificando, né? Está fazendo o ciclo, tá certo? Quando a gente não faz essa parte bem feita, acaba que a gente cai na tentação de levar ao cliente o que ele quer. E nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Toda vez que eu fiz isso, não deu certo. Entendeu? E aí, quando não dá certo rapidamente. Não precisa gastar 6 meses, 1 ano, não. Com 3 meses já não dá certo. E aí acaba o projeto. E olha que interessante, né? Fazendo aqui uma conexão com o nosso mundo de conselho. O conselho consultivo normalmente é contratado pelo CEO, pelo fundador, né? Pelo sócio ali da empresa. E ele contrata esse conselho consultivo para apoiá-lo, para ajudá-lo, para que ele possa dividir o fardo, para que os conselheiros tragam outras experiências para dentro daquela empresa. Mas existe aqui um dilema com o conselheiro, nesse caso, porque ele precisa fazer isso que você disse, ele precisa mostrar para aquele empresário coisas que precisam ser feitas e ele não está ali necessariamente para fazer tudo o que o empresário quer. Exato. Mas o dilema é, poxa, se eu não fizer o que esse empresário quer, pode ser que ele me troque. E aí muitos conselheiros acabam caindo na armadilha de não fazer o que precisa ser feito e ficam ali mais do mesmo. Então, se é para fazer a mesma coisa que o presidente quer, deixa o presidente fazer sozinho, ele não precisa de você. Um conselho com cabeças de fora é justamente para pensar diferente daquele empresário, para mostrar para ele as outras faces da montanha, mas que querem todos levar ele para o mesmo topo, né? Por mesmo topo. Podem até ser caminhos diferentes, mas o objetivo é único. Exato. Concorda? E assim, isso eu aprendi ao longo da minha vida, não foi só com a consultoria, mesmo nos 10 anos em que eu trabalhei na Albras também. Na época eu não tinha maturidade para perceber, né? Mas depois foi passando o tempo, você vai começando a lembrar das coisas que foram acontecendo e vai começando a entender. A ficha começa a cair, né? As fichinhas vão caindo. Sim. Então, assim, ó, se como consultor isso, aí é a minha visão, se como consultor isso já é muito importante, eu diria para você que, na minha visão, como conselheiro, isso é fundamental. É algo assim, né? Você marca uma consulta no médico, vai no médico, e aí você começa a falar da tua vida lá para o médico, vai contando isso, não, porque eu faço tanto de exercício, a glicose está assim, colesterol, isso e tal. Aí quando você termina, o bom médico deve perguntar para você assim, bom, tá bom, você quer que eu aplauda?
Então, assim, o papel do conselheiro, do consultor e do conselheiro, principalmente, não é de aplaudir. É lógico que tem coisas que têm que ser aplaudidas, elogiadas, né, reforçadas, comemoradas. Isso é em tudo na vida. Mas o principal papel do conselheiro, na minha visão, é assim, cara, eu tô aqui para ajudar. Então, se eu tiver que discordar, se é discordando que eu ajudo, eu tenho que discordar, porque só aplaudir, só concordar, só baixar a cabeça, eu não estou ajudando em nada. Exato. Não é? E toda vez que eu não agi assim, e foram poucas, ainda bem que eu aprendi rápido. Mas toda vez que eu não agi assim, não demorou muito para o cliente perceber que eu não estava ajudando, que eu não agregava valor. Então a gente... Agora, Elor, tem formas e formas de fazer isso, né? É isso que eu ia dizer. Tem uma conhecida minha que ela fala assim: você pode dizer tudo a uma outra pessoa, as coisas mais difíceis, mas desde que seja com amor, com o genuíno interesse de ajudar a outra pessoa. Não com a arrogância do ex-executivo que eu fui, né? Daquela multinacional e que agora eu acho que eu sei mais do que o seu José daquela empresa pequena. Exatamente. Para mim a palavra-chave é genuíno. Ou genuína. Se você genuinamente quer ajudar, ninguém vai brigar com você. Ninguém vai reclamar de você. Claro, nós estamos falando em situações normais, né? Se você perder a paciência, e eventualmente pode acontecer, é diferente. Vai dar creca, né? Mas tirou isso, ninguém vai complicar. E nós temos como conselheiros que também lembrar do seguinte: nosso papel como conselheiro consultivo vai ser sempre o de recomendar, né, sugerir e fazer boas perguntas. O conselho de administração é deliberativo, vai mandar, vai determinar, são verbos distintos. Sim. Então vamos entender aonde nós estamos. No conselho consultivo, onde eu tenho então esse genuíno interesse de ajudar, no melhor dos interesses, em determinados momentos vão ter conflitos, Sim. vão ter discussões, eu vou ter que ser um bom argumentador, influenciador, né? Seja do meu colegiado, de outros conselheiros, assim como desse empresário, desse fundador. Tem uma história aqui na Board Academy que a gente fala de um determinado conselheiro que chegou para um CEO e falou assim: olha, a gente está aqui na reunião de conselho, né? E eu percebo que você toma nota de todos os aconselhamentos, sugestões que a gente dá aqui sobre as coisas. E aí o conselheiro queria dar uma alfinetada no dono da empresa, imagina. Só que é o seguinte, eu percebo que nem tudo aquilo que a gente fala para você fazer, você faz. Aí o dono da empresa virou para ele e falou assim: é verdade, você tem razão. Eu tomo nota de tudo que vocês me falam na reunião do conselho. Mas posso te falar uma coisa? Eu só coloco na prática, eu só faço aquilo que eu acredito. Então, assim, nós como conselheiros vamos dar opiniões, mas a gente tem que lembrar que tem do outro lado um dono, um fundador, que se ele não acreditar naquilo de verdade, ele não vai fazer, porque eu estou aqui com o meu honorário, que se der na pior das hipóteses der errado, eu paro de receber mês passado, rescinde o meu contrato e já era. Agora é aquele dono, ele fecha a empresa dele, ele manda todo mundo embora, tem muita coisa em jogo. Então ele, de fato, não é porque eu falei uma ideia para ele que ele vai lá e faz. Ele tem que estar convencido disso. Isso aí, é isso aí. É interessante essa sua fala, Marcelo, pelo seguinte. É comum, né, nessa vida, assim, tem as similitudes entre um conselheiro e um consultor, principalmente um conselheiro consultivo. Claro, né? O de administração está mais em deliberações, que não é o caso de um consultor. O consultivo aproxima um pouco mais do consultor, porque ele não delibera, né? Ele sugere, ele avalia, né? Ele conversa, ajuda, orienta, né? A diferença talvez esteja na dinâmica da entrega ali. Isso. Um é por um projeto específico, o outro está num contrato recorrente de 2 anos. Com atuações mais pontuais, né? O consultor já está com atuação de maior intensidade, por um tempo mais limitado e tal, mas assim, tem coisas que se aproximam, concorda? Sim. Então, olha só, ao longo da minha jornada como consultor,
De vez em quando eu ficava extremamente revoltado. Você falava alguma coisa, né? Você mostrava. Para você era cristalino o que tinha que ser feito. Não era feito. Embora eu nunca tenha ouvido, né, o que esse dono de empresa, esse CEO, falou para esse conselheiro, nunca ouvi dessa forma, eu ouvi de outras formas e levei tempo para entender. Eu faço o que eu acredito. Natural, né? Quem de nós faz o que não acredita? Só obrigado, né? Verdade. E assim mesmo, tem que acreditar que a punição vai ser grande, né? Porque senão você não faz, né? Aquele resultado médico que o médico fala, cara, ou você faz ou... É isso aí, né? Aí você faz, tá? Então, assim, aí eu fui... Cara, traz sofrimento, né? Porque você é cristalino, você tá vendo, tá ali, tá mostrando. E aí, aquilo não é feito. Embora eu nunca tenha ouvido falar, mas a verdade, e a gente sabe, é assim, você mostrou, mas a pessoa não acreditou. E aí eu comecei a perceber que uma das maiores competências, né, que eu podia desenvolver é exatamente o convencimento, né? O tornar crível aquilo que não é crível. E para isso, aquilo tem que ser a expressão da verdade. E para isso, eu tenho que acreditar naquilo de qualquer maneira. Porque se eu não acreditar, como é que eu vou te convencer e fazer com que você acredite naquilo que eu mesmo não acredito? Isto posto, eu preciso desenvolver a argumentação que embase essa crença. E aí que está a dificuldade da coisa, entendeu? E aí é que eu acho que no conselho isso é mais difícil, porque é um trabalho de colegiado, onde muitas vezes o que você está falando, antes mesmo que o dono acredite, é preciso que os teus pares acreditem. Sem dúvida. Aumenta a dificuldade, né? E a complexidade do convencimento. Como consultor, isso é um pouco mais simples. Porque geralmente nas questões mais cruciais, você pode fazer todo esse trabalho, né? Toda essa argumentação, e aí você vai fazer uma reunião, é olho no olho. É você, é eu e o Marcelo aqui, ó. Às vezes tem mais um ali, tem o João, tem a Maria, né? Mas assim, é pouquinha gente. Mas no fundo é o Marcelo que tem que... Porque se o Marcelo acreditar, vai acontecer. Ele se encarrega de fazer o resto acreditar, tá certo? Como conselheiro, isso é mais difícil. E isso é um ponto que eu acho que nós aqui da Board, né? A nossa família Board, eu acho que a gente pode pensar para mais adiante, não sei, também não sei se já não está sendo pensado. Talvez até já seja feito e eu ainda não percebi que é feito, ok? Mas, assim, ó, como é que a gente ensina os conselheiros, nós todos aqui, para trabalhar melhor em colegiado? Porque isso não é uma atividade normal da vida dos profissionais que acabam chegando aqui. Regra geral, tá certo? É lógico, tem vários que já estão aqui em colegiado há muito tempo, talvez até pudessem ser mestres de outros, né? Mas essa é uma dificuldade. Não, e digo mais, para aqueles que estão em transição de carreira, que se levam especialmente aí diretores em grandes empresas, vir depois para uma empresa como conselheiro, num colegiado, e saber que ele não manda mais como ele mandava lá na outra, e que agora ele tem que falar, mas ele tem que dar ouvido aos outros também, né? Persuadir os seus colegas, como você bem colocou aqui, para gerar um processo de convencimento para que, enquanto colegiado, conselho, se tenha uma única opinião e sugestão, recomendação para o empresário. Isso é um grande desafio, é uma mudança de mindset muito forte. A gente, assim, de modo geral, a gente não está habituado a isso, né? Não. De um modo geral, não está. E aí, quando você coloca, eu faço o que, né? O empresário falando, né? O dono, eu faço aquilo que eu acredito. Aí vem a pergunta, né?
Cara, se ele tem um conselho, sei lá, 3 conselheiros, mais ele, 4 mais ele, cara, se fosse os 4 ou os 3 convencendo ele, a gente não seria muito mais efetivo? Uma opinião colegiada ganha força. Ganha força, né? E aí, se ela passa a ser colegiada, não é mais a minha ideia, a minha sugestão. Ela foi analisada por outros, né? Coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha percebido, passaram a ser vistas e percebidas, e contramedidas foram pensadas, riscos que eu não tinha percebido foram analisados. Quanto é melhor essa sugestão se ela for colegiada em vez de individual, né? Então, isso é um ponto que eu ainda tenho dificuldade, preciso desenvolver, entendeu? Preciso aprender a fazer isso melhor, porque não fazia parte do meu dia a dia, não era a minha rotina atuar assim, entendeu? E eu acho que isso é importante. Muita gente chega aqui na Board Academy e a gente pergunta, né? Você já atua com algum conselho? Ele fala, sim, sou conselheiro de uma empresa. E como é que é lá? Não, sou eu e o dono, né? E a gente costuma dizer aqui que conselho de um homem só não é conselho. Você pode ser um mentor, você pode ser um amigo, tá atuando como consultor, qualquer outra coisa que você queira. Pode até dar conselho. Mas não é um conselho formado, porque um conselho precisa ter necessariamente mais de uma pessoa. E ter colegialidade, né? É isso aí. Não é cada um. Já pensou 4 no seu exemplo? 4 pessoas dando opiniões diferentes para o dono da empresa? Que loucura! E você sabe que isso não é impossível, tá? Não, eu não. trabalhei com empresas, eu comecei a me interessar por conselho. A gente ia chegar lá naquele papo, aí desviou um pouquinho, mas se tá bom para você, Tá ótimo. Num determinado momento, trabalhando, né, como consultor, projetos e tal, então assim, muitas vezes eu fui contratado, né, a Falcone, né, eu representando, pelo conselho, não foi o presidente, o CEO, não. Acontece isso muito, porque o conselho não pode fazer, mas ela pode recomendar a consultoria que vai fazer. Não, e contratou para fazer o projeto para eles, o planejamento do projeto. A Falcone sempre trabalhou muito com PDCA, então P, meta e plano. Isso a gente chamava de planejamento do projeto. Feito isso, agora vamos implementar. E aí é a mão na massa para a empresa, né? A gente ajuda, implementa, avalia, orienta e tal, né? Fazia isso. Então, muitas vezes o conselho, não, eu quero que vocês venham aqui, façam todo o planejamento, até os planos de ação, em conjunto com a turma aqui. Mas só isso. Quando a gente validar, nós vamos discutir como é que vai ser feito. E queremos que vocês acompanhem, mas vamos discutir depois. Muitas vezes o conselho contratou para isso. Outras vezes o conselho contratou a gente para fazer o planejamento estratégico da empresa. Porque é atribuição do conselho de administração. A administração, os administradores, né, o presidente, CEO, sei lá, os diretores, eles podem levar sugestão, eles podem levar uma proposta de planejamento estratégico, não tem problema nenhum. Mas quem delibera a estratégia da empresa é o conselho, quando existente, é o conselho de administração. É ele que delibera. Então, foi contratado. É lógico. Nunca foi retirado a administração lá, o presidente, não, pelo contrário. Mas o conselho é que capitaneava. Então, era comum, em vários projetos que eu liderei, era comum reuniões mensais com o conselho. No caso de estratégia, era comum ter nas reuniões pelo menos um conselheiro. Quando tinha um comitê de estratégia, 1 ou 2 membros do comitê de estratégia da empresa participaram de todo o detalhamento, as análises, as reuniões, as entrevistas, tudo. Então, variava muito, mas sempre tinha, tá? E uma das coisas assim que eu percebi em diversas empresas, principalmente conselhos de administração, formais, não era só o nome, não, formal, estatutário, empresa de capital fechado, tá? Onde tinha 5, 7 conselheiros, eles não trabalhavam em colegiado. Grande parte dos conselhos de administração
que eu conheci não trabalhava em colegiado. Cada um representando os interesses do seu acionista, talvez? Acionista, ou seus próprios interesses. Então, assim, era difícil você perceber, até nas apresentações que a gente fazia, era difícil você perceber, assim, o colegiado atuando como colegiado, trocando ideias, interagindo, né? Aí vira uma briga de vaidades, né? De egos. Em vários conselhos com que eu tive interação, foi assim, não foram muitos, mas assim... Isso é mais comum no conselho de administração do que no consultivo. Então, assim, de um modo geral, esse aprendizado é importante, né? E, assim, eu acredito que se a gente, como conselheiro, consegue fazer isso acontecer, tá? A ajuda que a gente pode efetivamente dar ao empresário, ao CEO, ao dono, aos sócios, né, da organização e à própria organização é muito maior. É muito maior. Com certeza. Porque fica uma coisa muito forte, né? 4, 5, 6 pessoas discutir, debater, ouvir, levar em consideração opiniões contrárias, discordantes, encontrar alternativas, construíram juntos, né? Então, assim, acho que tem um desafio legal aí que me estimula muito, né, como conselheiro, é conseguir entrar no conselho, né, no conselho A, o B, o C, o APC, não sei, mas assim, desenvolver essa habilidade, né, de ajudar a transformar aquele conselho num colegiado efetivamente. Muito bem. E me diz uma coisa, a gente está já aqui ó, nos nossos minutos finais, e 26 anos de Falcone, saiu da Falcone e foi fazer o quê? Eu saí da Falcone e aí eu publiquei, né, no LinkedIn, o encerramento, né? Data. Você põe a data lá, ele pergunta se quer que publique. Eu, publica. Deu meia hora, me ligaram. Uau! Era um consultor que trabalhou, fez carreira na Falcone e eu ajudei bastante ele na formação dele e tal. E ele passou a ser líder de projetos, né, comigo e tal. E ele tinha saído da Falcone e ele estava como um diretor de uma consultoria pequena. Me ligou, pô, você saiu? Saí e tal, encerramos aqui, encerrei o ciclo. Você não topa ajudar aqui? Podemos conversar. Esse cara, então eu vou falar com o meu sócio. Ele tinha uma participação pequena, né, nessa organização. E aí me apresentou o sócio, a gente conversou. E eu sempre me preocupei muito, né, com o propósito, né? Para mim é fundamental, né? Então, na hora que eu percebi que era genuíno o propósito da organização e do dono da organização e que estava alinhado com o meu propósito, né? Pode ser até que o futuro diga que eu estava errado, mas na hora que eu percebi, eu topei. E aí eu comecei como conselheiro, aí topei, mas com algumas condições. Olha, eu não quero mais ser consultor, né? Ficar viajando do jeito que eu viajar. Agora o meu foco é conselho, né? Começou lá em 2012, quando conversando com os diretores, presidente de empresa e tal, eles perguntaram, pô, você não pensou ainda em ir para conselho? Eu me achava muito novo, né? Eu sempre tive meio fora da linha do tempo. Quando eu era muito novo, só queria os prateados. Depois que eu fiquei prateado, só queria os muito novos. Então, eu com 52 anos achava que ainda era muito novo para ser conselheiro de alguma coisa, né? Eu dizia, pode ser. Aí até fiz o curso de conselheiro lá no IBGC e tal. Depois veio o processo da Falcone, sócio-diretor, aí tinha trabalhava muito, não tinha tempo a dedicar. E a gente estava colocando uma sociedade, né, de pé e tal, então a prioridade não era conselho. Quando eu saí, agora eu vou para isso. Você conselheiro e você reconhecido como um conselheiro top, beleza?
é isso que eu vou fazer. Então, o que que eu vou fazer? Aí comecei a procurar. Aí, quando veio essa coisa, eu falei, ó, eu quero ser conselheiro. Como você tem aqui tecnologia, tem consultoria e tem uma boutique de M&A, ok, posso ser conselheiro, né? Junto, já tinha outros 2 conselheiros mais o dono, posso ser conselheiro junto, a gente, na boa, tranquilo, ótimo, excelente, para mim vai ser muito bom. E posso ser um advisor da consultoria, e atuando especificamente com o head, né? Que na época era esse rapaz que foi meu colega, né? Então, combinei com ele e comecei a atuar assim. Em 2019, então, comecei a buscar a formação. Bom, eu tenho desafio, né? Se eu tenho desafio, sempre tive na cabeça assim, aprendi, tem muitos anos, olha, você precisa ter o desafio para ver o que que você precisa. Porque sair fazendo alguma coisa que não for com algum objetivo é só passatempo. É. Então eu tenho o desafio, me tornar um conselheiro e ser reconhecido como um conselheiro top do mercado, né? Como um ótimo conselheiro. Beleza? Beleza. O que que eu preciso? Pô, fazer aquele curso é importante. Aí comecei a pensar no LinkedIn, comecei a fazer alguns contatos, aí fiz o curso. Aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia, eu disse assim, cara, nesse momento, o meu único objetivo é não ter Covid e ficar vivo. Então eu recolhi o time, fiquei em casa, saía assim, né? Vai no mercado, tal, ia lá no playground do prédio, ficava lá sentado, eu com minha esposa, aquela coisa toda, né? Mas assim, cuidado, né? Não dá para ficar viajando, não dá para ficar se expondo, Uma pausa. cuidando dos meninos e tal. Assim, você lê, estuda e tal, mas, né? Aí segurei. Aí a coisa passou, então eu retomei, bom, agora vamos embora. Então vamos embora. Aí eu fiz mais 2 cursos no IBGE. Na época eu tinha feito conselheiro e governança em empresas familiares. Aí depois fiz finanças para conselheiro, fiz um outro lá. Tinha feito alguma coisa no INSPER, aí fiz a certificação. Aí me certifiquei como conselheiro de administração lá do IBGC, né? Tem o processo, a prova e tal. Isso foi outubro, início de outubro de 22. Aí passou um tempo, eu estava deletando e-mail. Foi uma coisa interessante. Eu estava deletando e-mail. Aqueles e-mails, cai um tanto de e-mail na sua caixa, né? Daqui a pouco eu deletei o e-mail, mas olhando rápido assim, cara, eu li no board. Aí fui na caixa de linha. Cheguei lá, era Board Club. Que é para o maior clube de conselheiros do Brasil. Opa, peraí um pouquinho, cara. Eu sou conselheiro. Eu já estava deletando, aí como é que eu faço? Aí cliquei lá, mandei coisa. Aí, tá bom, aí mandei. Aí demorou um pouco, aí responderam. Aí conversei e tal, e marquei um bate-papo aqui com a pessoa. Era na sede antiga, né? Aí tava virando o Board Academy, lembra? Não sei se você já estava. Sim, sim, já estava. Aí eu vim aqui. Aí conversando com a pessoa, disse, não, porque aqui tá o Farias, lá tá o Farias, assim, numa salinha, né, com vidro e tal, lá trabalhando. E aqui o Eduardo Gomes, o Eduardo é conselheiro, não sei quantas empresas, é nosso mestre aqui e tal. Vem cá que eu vou te apresentar. E me apresentou o Eduardo Gomes. Conversamos um pouquinho, assim, 10 minutos e tal. E eu fiz umas 2 ou 3 perguntas, gostei muito das respostas. Não foi porque foi ele que deu, mas é respostas que batiam com o que eu estava pensando. Aí eu disse, não, é por aqui que eu vou. Aí eu entrei, né? Na época fazia o board starter, né? Aí eu pagava lá um valor, fazia o board starter. Como eu já tinha feito, disse, cara, vale a pena, você já tem certificação. Se você quiser, está disponível. Aí tá bom. E aí veio o CNP, em fevereiro. E uma das coisas que eu tinha perguntado para o Eduardo nesse dia foi o seguinte, Eduardo, mas como é que é? Tá, eu venho para cá, ok, eu sou um associado, né? Eu sou um sócio, eu sou um participante, um membro, ok. Mas e aí, como é que é a minha vida aqui? O que que eu tenho que fazer? Como é que é a trilha, né? Não, pois é, nós estamos vendo que tal, estamos desenvolvendo um programa de formação e tal, que veio a ser depois o PFCC, né?
Pô, beleza, então tá bom, vou entrar. E entrei. Aí veio o CNP, que foi a primeira turma, ali no Hotel Puma, você até estava lá, nós nos conhecemos lá, né? Sim. E aí lá foi falado no Board Day. Assim, cara, deixa eu ir lá ver o que que é, porque essa turma tá falando tanto de família, tá falando de network, tá falando de... Deixa eu ir conhecer, eu tô conhecendo gente aqui que eu jamais conheceria, pô, cara, né, experiente, convivência e tal, legal, deixa eu ver. Aí já tinha tido, inclusive lá no CNP, né, Conselho na Prática, já tinha tido turmas, estava tendo turma de PFCC já. Sim. A Regina Castellari estava lá, o Hélio Osmo, enfim. Aí eu fui no Board Day quando lançou o Masterboard, que era exatamente a resposta à minha pergunta que eu tinha feito para o Eduardo final de novembro, quando eu conheci ele aqui. E aí eu fiz, e aí entrei definitivamente, passei a fazer, passei a conhecer com mais intensidade, conhecer... Ficou mais próximo, né? Fiquei mais próximo, pô, aprendi para burro, né? PFCC é ótimo, o Lean é, pô, espetacular, né? Que é uma dificuldade para tudo, né? Assim, eu tenho um desafio para mim mesmo, que é pensar Lean num conselho consultivo de uma empresa de 300 milhões. Porque, assim, a simplicidade e a objetividade é um negócio espetacular. Com certeza. E, assim, grande parte das dificuldades que eu tive no passado como consultor é porque ninguém tem tempo para fazer mais um tanto de coisas que precisam ser feitas. Então, será que pensando Lean não dá para organizar isso de tal sorte que se faça o Fazer que mais precisa com ser menos. feito, gastando menos e dedicando menos e tendo o mesmo resultado, pelo menos? É isso aí. Então, assim, foi, vamos dizer assim, por acaso eu recebi esse e-mail, não sei porquê, por acaso eu recebi esse e-mail. Por acaso, assim, né, para mim. Mas eu também não acredito muito em acaso, né? Eu acredito que quando a gente luta o bom combate, a natureza conspira para ajudar, né? É isso aí. Então, assim, aí veio nessa toada, né? E eu tenho dedicado, tô lá no Grupo Laços, né? Tem como conselheiro, advisor da consultoria, a gente tem trabalhado, né? Tenho aprendido a burro, né? Com o dono, que é um cara novo, jovem, mas que é um empreendedor, é um cara, assim, de ideias brilhantes, né? E tudo, quem quer aprender, aprende em qualquer situação, né? Então, assim, aprender para mim é importante, né? Porque eu vou usar para mim e vou usar para outros, né? Com certeza. Então, aprender com quem tem para ensinar e ensinar para quem quer aprender, né? Então, você pode aprender com um jovem e pode ensinar para um velho, né? Verdade. Não tem problema nenhum. Tá? Então, é isso que eu tenho feito até agora, né? Agora aqui nesse podcast aqui com o amigo e irmão Marcelo Simonato. É isso aí, um privilégio, um prazer para mim te escutar e tenho certeza que para nossa audiência aqui também, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje com o Jaime Quintana. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho aí para que você seja notificado dos próximos episódios aqui conosco também. Jaime ou Jaime Quintana, eu não sei se você já tem essa revista, mas eu quero te presentear com a nossa revista Board Review. É uma revista aqui da Board Academy, da nossa Board Editora. É uma revista bimestral que todo Board Member, ou mesmo interessados aí em assuntos como governança, cibersegurança, LGPD, ESG, mundo corporativo, pode ter acesso, então, a assinar essa revista, receber em casa, né, com vários conteúdos interessantes. Quero te passar, então, à mão essa revista. Se você já tiver, compartilha com alguém que pode também fazer sentido. E eu queria, então, mais uma vez te agradecer por esse momento, esse privilégio, e deixar aí as últimas palavras, considerações. Ó, primeiro, Marcelo, foi um prazer muito grande, né, participar aqui desse podcast, né? Para mim é mais uma novidade, né? Eu nunca participei assim de um podcast, então não doeu nada. Essa é a verdade. Então, assim, foi bom, gostei, né? Acho que
sempre estive do outro lado, né? E sempre aprendi. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam e aproveitem alguma coisa, né? A gente, ainda no começo aqui, quando eu cheguei, né, tava batendo um papinho. O esquenta. O esquenta pode, né? Só não tinha Derek, ainda não, né? A gente já falou para colocar aqui uma barca de uma bebida. Não tem ainda, né? Eu tenho que pedir uma verba pro Farias. É isso aí. Ia ficar bem legal nesse momento. Mas assim, então, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. A gente tava batendo esse papinho lá no Esquenta Pode, né? E você falou assim, pô, legal, que, assim, sempre deixar alguma coisa, né, do seu início, o que você faria diferente lá no início, né? E em relação lá ao que você aprendeu e está hoje aqui. Então, eu diria assim, tem 2 pontos que são importantes para mim, né, que eu enxergo hoje de uma maneira diferente da maneira que eu enxergava quando era mais jovem, quando tinha 25, 30, 35 anos. Tá? O primeiro é a humildade. A palavra que todo mundo fala, tem que ser humilde, mas é a coisa mais difícil do mundo é ser humilde. Genuinamente humilde. Tá? Genuinamente é difícil. E é interessante que, pelo seguinte, as pessoas que interagem com a gente, elas percebem a genuinidade do ser humilde. A outra coisa também a humildade eu tenho tentado desenvolver e aprender cada vez mais a realmente ser humilde cada vez de forma mais genuína e mais humilde. A outra coisa que eu aprendi é o seguinte: você tem sucesso quando você quer realmente ajudar as pessoas. E quando você se esforça para isso. Quando você pensa no outro como forma de tornar melhor tudo que está em volta. Isso é ética, isso vem da Bíblia. Né? Amar o próximo, como a ti mesmo. Tá certo? Toda vez que eu deixei um pouco de lado, me afastei um pouquinho de querer genuinamente ajudar, eu não tive sucesso. E algumas vezes foi um fracasso bastante desalentador. Então, assim, humildade e ajudar as pessoas. Isso, para mim, são pontos que são importantíssimos. E chegando agora aos 64 anos, não tem muito mais que isso. Isso cabe num post-itzinho pequenininho, que dá para colar aqui dentro do bolso. Não esquecer. Não esquecer, e em tudo que eu vou fazendo, eu vou procurando ver se eu estou fazendo isso. E ó, não é incomum eu perceber que eu não estou sendo humilde o quanto deveria, ou que eu não estou efetivamente querendo ajudar como eu deveria. Então sempre dá tempo, né? Se a gente tem isso em mente, sempre dá tempo de corrigir, sempre dá tempo de retomar o caminho. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Quintana. Belas palavras, belas considerações, até nos emociona, porque esse é o propósito, né? A Board Academy, como eu já disse no começo, ela é uma escola que forma conselheiros e ajuda empresários, empresas na formação dos seus conselhos. Mas é muito mais do que isso. É um propósito de ajudar as empresas e, por que não dizer, o nosso país na geração de economia, geração de empregos. Né? Então, é um movimento muito maior do que simplesmente uma carreira profissional ou uma remuneração. Tem a ver realmente com propósito. Então, quero muito te agradecer pela sua presença aqui conosco. E a vocês que nos acompanharam até aqui, então, nosso forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Até mais!